Uma série do canal Domínio Público Audiolivros, de Jaime Maciel, Fundação SCP, A Verdade Revelada, narrado pelo autor. Imagine por um momento o que aconteceria se os antigos romanos, no auge de seu grande império, descobrissem que no futuro de sua culinária só se lembrariam das pizzas, que uma torre mal construída, mantida escorada por séculos, se tornaria tão relevante quanto o Coliseu. O que eles fariam se eles soubessem que o seu personagem mais popular no futuro seria um encanador bigodudo viciado em cogumelos? Vamos mais longe. Imagine se os astecas descobrissem que o sol é apenas uma bola de fogo e que todos os sacrifícios sempre foram em vão. Imagine se você descobrisse que o mundo em que você vive é na verdade um campo de batalha, onde as mais terríveis criaturas estão sempre à espreita, prontas para devorarem os corpos e almas de quem cruzarem o seu caminho. Que milhões de pessoas são mortas todos os anos por seres cujo mero vislumbre seria capaz de levar alguém à loucura. Não seria nada bom, certo? A ignorância é fundamental para a manutenção da ordem. Eu sei disso, pois dediquei a minha vida a manter as aparências desse belo mundo em que vivemos. Nem sempre foi fácil. Antes de criarem a fundação, os governos de cada país eram os responsáveis por coisas desse tipo. E embora as manifestações dessas, digamos, entidades fossem extremamente raras, mesmo assim alguém sempre acabava abrindo a boca. Foi assim em Roosevelt, Varginha e etc. As autoridades do mundo sempre trataram esse tipo de assunto com muito cuidado. Segredos que, apesar de muito bem guardados, sempre acabavam vazando. As coisas teriam continuado do mesmo jeito, não fosse um fenômeno ocorrido em março de 2001. Nesse ano, houve a inversão dos polos magnéticos da Terra. É essa mesma que dizem estar acontecendo agora. Bem, pois na verdade foi há mais de 20 anos. E, de repente, coisas estranhas começaram a acontecer com cada vez mais frequência, em quase todos os lugares do mundo. Nessa época surgiu a Fundação SCP, Secure, Contain, Protect. Basicamente uma empresa de segurança como a Wagner Group, contando, porém, hoje com a colaboração de todos os governos do mundo. E sem exceção, viu? Acredite, a Fundação SCP está até na Coreia do Norte. Nesse sentido, eu posso dizer que o mundo finalmente se uniu por um objetivo comum. Não pense que foi epifania coletiva de todos os líderes mundiais. Longe disso. Eles simplesmente chegaram à conclusão de que a ordem das coisas, ou a atual ordem mundial, não conseguiria seguir funcionando se todos descobrissem a verdade. Você sairia para trabalhar à noite se soubesse que existe uma criatura que persegue caminhantes solitários e se alimenta de seus globos oculares? Provavelmente não. Da mesma forma que a bolsa de valores certamente entraria em colapso se todos resolvessem esvaziar suas contas bancárias e construir bunkers no quintal ao invés de alimentar o sistema com o bom e velho expediente das 9 às 6. No dia 15 de março de 2001, uma entidade gigantesca foi localizada em águas territoriais brasileiras, no estado do Rio de Janeiro. A coisa era tão grande que esbarrou em uma plataforma de petróleo e a mandou para o fundo do oceano, junto com 14 pessoas. Quando finalmente identificaram a criatura e pediram ajuda à comunidade internacional, já estavam todos muito ocupados lidando com os seus próprios incidentes para prestar qualquer auxílio. No fim das contas, a criatura parece não ter feito de propósito. O fato de uma das câmeras subaquáticas da plataforma
a ter captado com riqueza de detalhes, possibilitou que ela fosse catalogada. Apelidaram-na de Blub, e seu nome oficial consta nos registros como SCP-001. Acredita-se que houve uma fratura no tecido interdimensional que separa a Terra de infinitas outras dimensões. Estudos mostram que a grande maioria das anomalias que chegam à Terra são de natureza não corpórea. Seres de luz ou feitos de energia que não temos a capacidade de captar. Estes, por sua vez, também nem devem perceber a nossa existência. Porém, uma pequena parte, acabou se tornando um grande problema para a humanidade. Em setembro de 2001, houve um atentado terrorista na cidade de Nova York. E logo após, as guerras do Afeganistão e Iraque desviaram a atenção do real problema que o mundo enfrentava. Eu não estou dizendo que nada disso tenha sido feito com esse objetivo, mas penso que houve ali uma sincronia muito bem-vinda. Bom, durante esse período foram construídas milhares de instalações ao redor do mundo, e esses conflitos internacionais se mostraram uma ótima forma de mascarar os rios de dinheiro que estavam indo para a fundação. Muita gente se pergunta, até hoje, quais foram os reais motivos para a invasão americana do Iraque, que na época era uma nação soberana, comum. Mas eu tenho fortes razões para acreditar que o guardião dos portões foi a verdadeira razão daquele banho de sangue. Acontece que o Iraque é conhecido por ser verdadeiro local do bíblico Jardim do Éden, e quando um ser resplandecente apareceu entre os rios Tigre e Eufrates, guardando um gigantesco portão e empunhando uma espada flamejante, aquilo acabou chamando a atenção. Saddam, que julgava ter sido abençoado com a aparição, decidiu impedir que a recém-criada Fundação SCP intervisse. Eu não sei como foi a conversa, mas, ao que parece, resultou em uma acusação de que seu país escondia armas químicas e, posteriormente, na conhecida invasão militar por parte de toda a aliança. Você pode pensar que ninguém engoliria uma desculpa dessas, mas aqui estamos nós, não é mesmo? Eu acho que vocês podem me agradecer por essa proeza. Me chamo David Garcia, e a minha função sempre foi a de camuflar a verdade. Não mentir. Mentir é uma palavra muito vulgar para o que eu faço. Não quero perder tempo contando a história da minha vida. Só vou dizer que os governos dos Estados Unidos da América, onde eu vivo desde os 2 anos de idade, parecem ter percebido meu talento para acobertar escândalos. Sempre pensei que a melhor forma de desacreditar uma história real fosse tornando-a ridícula. Não a história em si, mas a pessoa que acredita nela. E quando o governo americano me contratou para tentar calar a boca de meia dúzia de desocupados que descobriram o real motivo para todos os governos gastarem milhões em bases no Ártico, teoricamente para estudar o gelo ou algo assim, eu vi a minha chance de cair nas graças deles e fazer o meu pé de meia. Os desafios eram enormes. Com sobrevoos sobre a região sendo expressamente proibidos, cada vez mais fotos de pesquisadores descuidados, esquecendo a regra de só fotografar o gelo, e a internet dando acesso livre a livros tidos como esquecidos, como um escrito por um tal de Raymond Bernard, que em um devaneio acabou escrevendo muito mais do que devia. Aquele trabalho parecia impossível, mas eu consegui. E só precisei de uma simples e ridícula montagem feita no Photoshop. Consegui transformar todos os que levavam aquilo a sério em piada, com o desenho de um disco flutuando no espaço, coberto por uma redoma. Algumas versões mostram até a água dos oceanos escorrendo espaço afora pelas bordas. Simplesmente ridículo, mas tão efetivo que eu fui imediatamente designado para trabalhar com a Fundação SCP.
Talvez você esteja se perguntando o porquê de eu estar me expondo dessa forma, mas é tudo parte do plano. Entenda, o objetivo não é convencer ninguém de que o que eu falo é real. Isso é com você. Mas a verdade precisa ser dita, não é? Ainda mais agora. Bem, em 2008, já era quase impossível manter a existência da fundação em segredo. Me colocaram contra a parede e meu emprego estava na reta, então fiz com que criassem um website sobre essa fundação super secreta, com o objetivo de transformar tudo em lenda urbana. Me chamaram de louco e eu quase fui preso por traição quando o site foi ao ar. Mas com o tempo as pessoas acabaram comprando a minha ideia, e o que era para ser um segredo guardado a 7 chaves acabou se tornando um segredo escondido em plena visão. São tantas histórias sem pé e nem cabeça e tantas pessoas as espalhando por pura diversão que hoje, mesmo se o próprio presidente fosse a público dizendo a verdade, seria no mínimo visto como um velho senil. Eu fui útil para esse país e para essa fundação, mas tudo que obtive em troca foi uma tentativa de assassinato por parte dos meus empregadores. Eles sabem que eu sempre tomei as minhas precauções. No início, eles certamente me admiravam pelo meu trabalho, mas a cada segredo encoberto, eu acumulava mais informações confidenciais. Com o tempo, fui me tornando cada vez mais substituível, e a carga de informações que eu trazia comigo passou a ser questão de segurança nacional. Até que o inevitável aconteceu. Era uma manhã de inverno como qualquer outra. Devido à pandemia, eu estava trabalhando em home office. O computador portátil da fundação contava com uma rede de internet encriptada e rápida pra caramba, que eu usava para fazer o meu trabalho, que além de toda a parte de mentir e espalhar informações falsas, também consistia em ficar por dentro da cultura pop atual. Bom, pelo menos essa havia sido a minha desculpa para passar mais tempo assistindo a filmes e ouvindo música. Na época, eu vivia em um pequeno apartamento no centro de Boston, e ao chegar de uma rápida visita ao mercado, me deparei com uma violação na segurança. Eu nunca confiei em câmeras, sensores ou qualquer equipamento de segurança eletrônica que pudesse ser hackeado ou suprimido. Trabalhando para uma fundação secreta, protegida pelo governo americano, era óbvio para mim que qualquer perigo só poderia vir deles mesmos. Portanto, sempre que saía do meu apartamento, colocava um pequeno pedaço de grafite, esses fininhos que a gente coloca nas lapiseiras, nas partes móveis de portas e janelas, de modo a se partirem se as mesmas fossem abertas. Isso já havia se tornado um hábito e grande foi a minha surpresa quando pela primeira vez encontrei um grafite partido junto à janela. Alguém havia aberto aquela janela e depois fechado cuidadosamente. Isso me levou à conclusão de que algo havia sido implantado na minha casa. Uma câmera, pensei de início. Sempre cobria a lente do computador da fundação com uma fita. Talvez eles estivessem cansados do meu anonimato. Bom, eu fui até meu cofre e iniciei meu protocolo de emergência. Fiz muitos amigos no decorrer dos anos e, através deles, tive acesso a itens considerados raros entre a população civil. Um kit para detecção de câmeras foi a minha primeira escolha. Caminhei pela casa inteira com aquela geringonça, mas os únicos 2 sinais que captei vinham da câmera do computador e da câmera do meu telefone celular. Minha segunda opção foi a detecção de produtos químicos. Eu imaginei que seria simples para eles plantarem drogas no meu apartamento e depois me levar preso. Com os cotonetes embebidos em uma solução, saí coletando amostras na casa inteira. Cada maçaneta, talher e objeto teve a sua amostra coletada. Sentado junto à mesa da cozinha, comecei a testar cada amostra, uma por uma.
Eu já estava pensando no próximo teste da minha lista, quando uma das amostras testou positivo para uma substância nociva. De posse de uma tabela, comparei as cores da reação até encontrar a substância correspondente. Havia cianeto nos meus travesseiros, escova de dentes, copos e até no papel higiênico do banheiro. Eu não tinha a menor dúvida de que algum imbecil no comando estava tentando me silenciar. Na verdade, fiquei até feliz por não terem escolhido um método menos discreto. Afinal, eu não teria chance alguma se tivesse sido recebido com uma bala no meio dos olhos ao entrar em casa. Em algum lugar, certamente havia alguém esperando uma resposta. Sair correndo dali não resolveria nada. A possibilidade de ser assassinado sempre me passara pela cabeça, e por mais que a gente tente se prevenir de algo assim, o agressor sempre está na vantagem. Saí apressadamente do prédio e peguei um Uber para a periferia da cidade, onde gastei uma boa nota construindo um lugar seguro, justamente para o caso disso acontecer. Liguei para a central de comando da Fundação SCP. Um número que deveria ser discado apenas em caso de extrema necessidade. Tenente Baker na escuta. Algum problema, David? Parece que sim, respondi calmamente. Alguém entrou na minha casa e tentou me envenenar. Preciso de uma equipe para limpar a bagunça que fizeram. Sinto muito ouvir isso, respondeu o tenente. Imagino que ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Mandaremos alguém imediatamente. Você está bem? Foi contaminado? Não. Por sorte, percebi a tempo. Preciso falar com o general. Nós informaremos o alto comando, respondeu Barker com presteza. Pode falar para mim? A linha é segura. Informação sigilosa nível 5, tenente. Uma informação de nível 5 era a minha carta na manga. Uma invasão alienígena seria considerada uma informação de nível 4. Então não demorou muito até que o telefone começasse a tocar no gabinete do General Armstrong. Se alguém deu a ordem de me silenciar, certamente teria precisado da aprovação dele. Coronel Armstrong, disse ele em um tom grave e cínico. O que é tão importante que você precisa relatar diretamente a mim, Sr. Garcia? Vou ser direto, coronel. Essa foi a primeira e última vez que vocês tentam me apagar. Eu não espero que você confirme a participação nessa tentativa de assassinato. Só gostaria de lembrar que tenho contramedidas para casos como esse. Se me matarem, posso afirmar com certeza que nenhum segredo ficará guardado. Senhor Garcia, estas acusações não têm o menor fundamento. Mandaremos um agente para buscar o senhor e... Nada disso. Falei, o interrompendo. Eu sei muito bem o que vocês têm planejado para mim. Sei que sou só um peão no tabuleiro, general. Mas sou um peão que sabe como o jogo funciona. Eu sei que vocês podem me matar a qualquer momento, mas não aconselho que façam isso. Vou sair fora do radar por um tempo. Espero continuar recebendo meu salário normalmente. Escute aqui, seu bostinha. Quem você pensa que é para me ameaçar dessa forma? Você vai à corte marcial, isso sim. General, não vamos por esse caminho. Sei que você tem os meios para fazer comigo o que quiser, mas antes, dê uma olhada na sua caixa de e-mails. Dentro de alguns dias, essa história virá à tona como uma pequena punição pela quebra de nosso contrato de confiança mútua. Espero continuar trabalhando com vocês como sempre fiz. E que possamos deixar este pequeno incidente para trás. Desliguei o telefone e enviei o arquivo contendo informações sigilosas sobre um certo milionário americano que gostava de fazer festas com menores de idade em sua ilha particular. Não seria grande coisa se autoridades e atores famosos de vários países não estivessem envolvidos no que acabou se tornando um dos maiores escândalos dos últimos tempos. Sem a minha ajuda,
não conseguiram abafar o caso a tempo, o que culminou com uma série de prisões e o suspeito suicídio do milionário na prisão. Tudo depois de uma denúncia de uma das vítimas. Uma bela dor de cabeça para muita gente. Gente que o general conhecia bem e cuja proteção, apesar de não ser um dever oficial, fazia muito bem ao orçamento das Forças Armadas. O plano pareceu ter dado certo. O dinheiro continuava caindo na minha conta. E para não ferir o orgulho de ninguém, continuei mesmo trabalhando para eles como se nada tivesse acontecido. Embora eu tenha me mudado para cá, onde me sinto mais seguro. Aqui tenho tudo que eu preciso. A internet da fundação continua funcionando bem. Tenho comida enlatada, suficiente para vários anos. E até bem pouco tempo atrás, tinha certeza de que as coisas permaneceriam assim para sempre. Até que recebi a missão de cobrir os rastros de mais um SCP. Depois de assistir a última temporada de Rick and Morty, mais uma série criada com o intuito de fazer piada com coisa séria, resolvi trabalhar um pouco para limpar minha mente. Abri minha caixa de mensagens e lá estava o arquivo do SCP-520. Na ficção das páginas de internet, devem existir milhares de entidades SCP catalogadas. Mas, na realidade, até o momento foram documentadas apenas 520 dessas anomalias. SCP, além de ser o nome da fundação, também é usado para identificar qualquer criatura que necessite ser contida, o que não significa necessariamente que a criatura seja hostil. Um bom exemplo de uma entidade SCP não hostil apareceu em 2011 no Japão. Era um metamorfo que gostava de andar por aí na pele de um gato de rua. Era extremamente dócil e absolutamente irresistível. Na verdade, só descobriram que não era um simples gatinho fofo quando seu dono, não conseguindo ficar afastado do bichano, levou ele para o trabalho depois de um forte terremoto. Logo, todos os seus colegas estavam se aglomerando em volta do gato para fazer carinho e acabaram se esquecendo do trabalho. O resultado? 3 dos 6 reatores nucleares da usina acabaram derretendo, causando, direta e indiretamente, a morte de mais de 1.600 pessoas na cidade de Fukushima, no Japão. Agora a coisa está contida em uma instalação SCP na própria cidade, com 8 funcionários se revezando para mantê-la satisfeita. Eu sei. Você deve estar se perguntando por que não matar uma criatura perigosa dessas, ao invés de ficar fazendo as suas vontades. Calma, eu vou explicar. Cada entidade tem suas necessidades específicas, tornando-se gradativamente mais determinados quando não conseguem o que querem. Quando prenderam esse metamorfo, julgavam ser apenas um gato estranho e fofo, mas depois de 2 dias privado de carinho, se transformou em uma linda mulher e tentou seduzir um dos guardas. Quando os membros da equipe de monitoramento alertaram para a situação, separando os dois, a coisa se transformou na falecida mãe do líder da guarnição. Golpe baixo, não é? A fundação e a entidade acabaram entrando em um acordo não verbal. Carinho 24 horas por dia, na forma felina, e ninguém mais veria seus entes falecidos voltando à vida e pedindo um abraço. Uma vez tentaram matar um deles, mas não deu certo. Eu vou procurar o relatório e já mostro para vocês. Mas antes, me deixem falar do SCP-520, que é a razão para eu estar fazendo esse relato. O relatório dizia que o SCP-520 fora descoberto em uma região tribal africana. Não tem forma definida, mas toma posse de qualquer objeto inanimado quando devidamente invocado, e parece sobreviver através de pactos. Se alimenta da força vital do invocador e, em troca, oferece sabedoria. Um velho xamã estava usando a coisa para obter fama e fortuna fora de sua aldeia.
A criatura ocupava o corpo de um boneco de palha, e o tal feiticeiro, por ser descuidado, acabou deixando que pessoas menos supersticiosas vissem o boneco se mexendo. Quando a fundação foi alertada, ele entregou o fantoche juntamente com todas as instruções necessárias para o seu aprisionamento. Foi a primeira vez que uma dessas entidades se deixou capturar tão facilmente. Mas o que me chamou a atenção foram os detalhes referentes à invocação. Até o velho xamã, as instruções haviam sido passadas de forma oral, de pai para filho, o que me faz pensar que esse era um dos antigos, anterior ao evento que aconteceu anos atrás. E essas instruções consistiam em escolher um corpo para que a criatura habitasse e a repetição de um mantra que era como uma senha. Uma vez recitado o mantra, a criatura passava a habitar o objeto escolhido e a se alimentar da força de seu mestre. Era como um parasita, que, para manter seu hospedeiro vivo, dava conselhos por telepatia. Algo bizarro até, mas não muito fora dos padrões, uma vez que não existem padrões com SCPs. O que mudou tudo foram as últimas palavras do relatório. Uma vez realizada a invocação, uma nova senha deverá ser criada, e somente através desta senha, uma nova invocação poderá ser realizada. Senha Ubuntu. Eu confesso que eu não acreditei na hora. Teriam eles realmente mandado a senha verdadeira, juntamente com todas as instruções de invocação? É difícil de acreditar. Mas por ser uma informação confidencial, tive certeza de que poucas pessoas teriam acesso a esse documento e o erro poderia demorar até ser percebido. Não pensei duas vezes. Larguei tudo e fui ao mercado mais próximo, atrás dos ingredientes. Voltei com um ursinho de pelúcia e alguns materiais necessários para a invocação. Madeira, na forma de uma escultura cafona de decoração, ossos vindo diretamente do açougue e um pequeno maçarico portátil a gás. A madeira e os ossos deveriam ser queimados e as cinzas espalhadas sobre o que passaria a ser o corpo da criatura. Fui até o banheiro e liguei o exaustor de ar. Queimei os ingredientes até que virassem cinzas e, com um ursinho colorido em mãos, parei com um coração palpitando. Eu só posso estar ficando maluco, falei para mim mesmo. Isso nunca vai dar certo, sem chances. Espalhei a cinza sobre o boneco e sussurrei a palavra-chave em uma das orelhas do ursinho. Ubuntu. Não aconteceu absolutamente nada. O meu banheiro cheirava a fumaça e eu me sentia um completo idiota. Limpei toda aquela bagunça, joguei o boneco no cesto de roupa suja e fui me deitar. Qual a sua senha, meu amigo? Uma voz ecoou na minha mente. Dei um pulo da cama, olhando ao redor. Não havia ninguém. A voz continuou. Qual a sua senha, meu amigo? Saí correndo do quarto e fui até o banheiro. Do cesto de roupa suja, tirei o urso de pelúcia. Estava inerte. Nenhum movimento sequer. Qual a sua senha, meu amigo? Repetiu a voz, ainda mais nítida na minha cabeça. Quando se trabalha para uma agência secreta, senhas difíceis são regra no que se refere à internet. Pronunciei uma das minhas senhas mais complexas e no mesmo instante o urso de pelúcia virou a cabeça me olhando diretamente nos olhos. Finalmente, eu estava morrendo de fome. Falou o urso de pelúcia. Na mesma hora, uma fraqueza sem precedentes tomou conta do meu corpo e acabei desmaiado ali mesmo, no chão do banheiro. Acordei no dia seguinte, com um SCP-520 sentado sobre suas perninhas de pelúcia, me observando atentamente com seus pequenos olhos de plástico cheios de cinzas. Minhas costas estavam me matando, e com certa dificuldade,
consegui me colocar em pé. A criatura parecia estudar cada movimento meu. Saí do banheiro arrepiado até o último fio de cabelo e já arrependido de ter me deixado levar, no calor do momento, a fazer algo tão estúpido e perigoso. Não se preocupe, nós somos amigos agora. Ecoou aquela estranha voz em minha cabeça. Qual é o seu nome? Perguntei, relutante. Qual é o meu nome? Rebateu a entidade. Teddy Bear. Respondi mecanicamente. Assim como todas as lâminas de barbear acabam sendo chamadas de gilete e as gomas de mascar são chamadas de chiclete, por aqui todos os ursos de pelúcia se chamam Ted. Me sentei para tentar processar o que estava acontecendo e tive certeza de que naquele momento, em alguma instalação da fundação, um boneco de palha caíra sem vida no exato momento em que o pequeno Ted começou a se mover. Não demoraria muito para desconfiarem do que eu havia feito. Meu nome é Teddy Bear. Sussurrou a criatura em meus pensamentos. Seu corpo de pelúcia caminhava delicadamente para fora do banheiro. Seu pelo colorido ainda estava coberto de cinzas, e ao perceber isso, fui impelido a limpá-lo. Ted não projetara sua voz em minha mente. Foi mais como se nossa conexão estivesse além das palavras. Pensei em perguntar, confirmando se era esse o caso, mas antes mesmo de levantar a questão, recebi uma resposta afirmativa. Um sentimento apenas, porém acompanhado da certeza de que palavras não seriam mais necessárias para manter a nossa comunicação. Tomei Ted nos braços e, ao invés de sacudi-lo para retirar a poeira, soprei o excesso e terminei a limpeza com uma esponja úmida. Embora nenhuma palavra tenha sido pronunciada pelo SCP-520, ele me explicou em detalhes qual seria a natureza da nossa relação. Ele precisava da minha energia vital e, em troca, me ajudaria a tomar boas decisões. Era o que o velho xamã chamava de sabedoria. Por anos, quando os moradores de sua aldeia vinham pedir a sua ajuda, a criatura, que era dotada de um conhecimento extraordinário, induzia seu amigo, era assim que o velho era visto, a dar sempre os melhores conselhos. Isso o levaria a uma vida longa e manteria seu espírito alegre. Segundo Ted, a energia de alguém aborrecido tem gosto ruim. Mas em determinado momento, o místico curandeiro passou a ignorar os conselhos de Ted. Saindo de sua aldeia em busca de dinheiro e fama. Como resultado, Ted planejara a sua própria captura. E ali estávamos. Eu agora tinha um parasita em minha mente. Mas estava tranquilo quanto a isso. Na verdade, para falar bem a verdade, a cada dia que passa, mais satisfeito eu fico por ter encontrado Ed. Um dos primeiros conselhos foi o de terminar o trabalho para cobrir os rastros do SCP-520. Era um passo importante para afastar suspeitas sobre o que estava acontecendo. Para isso, bastou sugerir a contratação de meia dúzia de ventrílocos charlatães e espalhá-los por aquela região. Isso certamente irá afastar qualquer sombra de veracidade que ainda paire sobre a história do xamã e seu boneco de palha possuído. Nunca me perguntaram sobre Ted. Provavelmente pensaram tê-lo matado por privação alimentar, já que não receberam a informação sobre como ele se alimentava. Passei a comer e dormir melhor. Isso foi uma exigência de Ted. A energia de um corpo saudável é melhor para ele. Embora nossa relação parecesse unilateral na maior parte do tempo, eu estava adorando. Afinal, cada vez que me deitava abraçado ao urso de pelúcia, sentia como se estivesse injetando em minhas veias um coquetel das drogas mais poderosas do mundo. Acho que isso funciona como o analgésico na saliva das sanguessugas. Eu passei a carregar Ted sempre comigo,
até mesmo quando saio de casa, já que a distância, hoje, é equivalente a uma crise de abstinência. E apesar de conseguir se mover, ele gosta de ficar parado, economizando energia. Mas eu acho que ele só é preguiçoso mesmo. Tenho vivido assim já há algumas semanas. Ted tem me ensinado muito, e minha vida, que era sem graça e vazia, agora tem um objetivo claro. As pessoas precisam saber a verdade sobre essas incríveis criaturas. É claro que algumas são extremamente perigosas. Nós humanos também somos às vezes, não é? Mas, sabendo agir de forma correta, a coexistência é perfeitamente possível. Até mesmo necessária. E é por isso que vou expor os arquivos a que tive acesso. Para que, se algum de vocês, algum dia, se deparar com um deles, saiba exatamente com o que estão lidando. Lembram que eu falei que não é uma boa ideia tentar matar uma dessas criaturas? Pois vou começar com um caso que serve de exemplo. SCP-023. A Garotinha. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-023, conhecido como A Garotinha, deve ser contida em uma área de pelo menos 5x5, com espaço suficiente para deslocamento. Brinquedos, livros, jogos e outros dispositivos de recreação devem ser largamente disponibilizados e atualizados a cada 3 meses. Dormitório, banheiro e enfermaria adequados devem ser mantidos constantemente. Alimentos devem ser fornecidos 3 vezes ao dia, e 2 lanches são permitidos, se solicitados. Esse SCP aparenta ser uma pequena garota, com cerca de 3 anos de idade. Ela consegue falar e demonstra desenvolvimento mental levemente acima da média. Sua personalidade geralmente é agradável e ela raramente apresenta tristeza, demonstrando nervosismo somente na presença de grupos de pessoas. Essa foi encontrada no apartamento de uma idosa em Minneapolis. A velha tinha morrido há dias e os vizinhos acabaram chamando a polícia por causa do cheiro. Quando os policiais entraram na casa, encontraram a garotinha lá num canto com várias latas de sopa vazias espalhadas ao redor dela. Não demorou muito para a fundação ser alertada. 4 policiais e um paramédico morreram dentro daquela casa, sob o efeito da entidade. Ao ser transferida para a área de contenção, alguns protocolos foram estabelecidos. Todo e qualquer ser humano com mais de 3 anos que faça contato visual, toque ou permaneça próximo à garotinha por mais de 10 minutos torna-se rapidamente irracional, paranoico e homicida. A maioria, se não a totalidade destes sentimentos, será direcionado ao SCP-023, e os indivíduos afetados tentarão matar a entidade após eliminar ou afugentar qualquer humano presente no local. Aqueles que tentam assassiná-la sofrem de infarto fulminante ou convulsões, morrendo segundos após causar qualquer dano físico à criatura, que se regenera quase instantaneamente de qualquer ferimento, independente de sua gravidade. Ela parece desconhecer completamente esses efeitos, ignorando todo e qualquer indivíduo afetado. Quando questionada sobre o efeito, é incapaz de responder. Qualquer funcionário que comece a agir de maneira errática, grite ou tente agarrar a entidade, deve ser detido e colocado em quarentena. Qualquer funcionário que tente tirar seus trajes de proteção também deve ser detido e colocado em quarentena. Não é permitido portar nenhum objeto afiado ou arma de fogo na câmara de contenção do SCP-023. Nenhum contato físico deve ser feito sem o uso de trajes completos de proteção atmosférica e também de blindagem visual. Não deve ser feito contato visual por nenhum motivo.
Qualquer objeto apresentado aos funcionários por ela pode ser levado, mas deve ser submetido à quarentena para observação. Somente um funcionário por vez pode estar presente no quarto em determinado momento, devendo permanecer preso a um cabo de segurança de aço. Todos os funcionários devem se retirar da câmara de contenção após 10 minutos de estadia. Segundo Ted, a garotinha faz parte da classe dos metamorfos, podendo em teoria tomar qualquer forma que ache conveniente. Por se alimentar da mesma forma que os humanos, a aparência infantil pode parecer bastante eficaz. Já os feromônios que exalam em sua forma humanoide tornam praticamente impossível a convivência pacífica entre os humanos. Em sua dimensão de origem, era provavelmente um predador pacífico, se é que existe tal coisa. Tomava a forma de sua presa e esperava ser atacada, devorando-a então, assim que confirmava o óbito. Entenda que a Fundação SCP não possui as informações adicionais fornecidas pelo Ted. Ele é especial por causa disso. Portanto, se um dia você estiver jantando fora e uma criança de rua lhe pedir comida, tome cuidado. Ao invés de se irritar com ela, entregue a sua comida e saia correndo dali o mais rápido possível. Bem, já está ficando tarde e preciso ir dormir. Em breve, estarei de volta com mais histórias da Fundação SCP. Você também pode ajudar a espalhar a verdade sobre a Fundação SCP. Para isso, curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Por ora, eu agradeço a sua audiência. Nos vemos novamente aqui, no canal Domínio Público Audiolivros.